Vamos falar de uma polêmica que tem invadido as redes sociais e dividido a opinião das pessoas. É o caso da blogueira Mariana Ferrer, que tem acusado o empresário André de Camargo Aranha de tê-la estuprado em dezembro de 2018 em um camarim privado, durante uma festa em Florianópolis. Ela tinha, gente, 21 anos quando isso aconteceu e ela declara que era virgem. E esse caso gerou muita indignação depois que saiu o resultado da sentença. O promotor que avaliou esse caso disse que o empresário não teria como saber que Mariana não estava em condições de dar consentimento à relação sexual, não existindo o dolo. Ou seja, para você entender, a intenção de estuprar. Essa conclusão do promotor está sendo chamada de estupro culposo. Você já ouviu falar? E o juiz concluiu que não havia provas suficientes para condenação, só a palavra da vítima, e que, na dúvida, preferia absolver o réu. E para esclarecer um pouquinho mais para a gente a respeito desse caso, chega aqui comigo porque nós estamos recebendo uma especialista, que é a doutora Maria Gláucia. Ela é advogada e vai explicar melhor para a gente um pouco mais sobre esse caso que tem movimentado muitas redes sociais e tem, de certa forma, criado uma indignação muito grande, principalmente pelo público feminino. Doutora, explica pra gente a diferença entre doloso e culposo. Boa tarde, Micaele e Nádia. Boa tarde. É sempre uma honra estar aqui para esclarecer. Então, a questão de tratar um delito sendo doloso ou culposo é justamente aquele aspecto subjetivo, né? A vontade do autor daquele crime. Então, esse aspecto que motiva o autor com a intenção de praticar, se deseja matar alguém, ele vai com aquela intenção de matar alguém. E no caso, se for doloso, estupro, a intenção de realmente praticar o delito, né, final. Já a culpa não, a culpa ela é eventual, acontece por imperícia, negligência. Mas quando nós tratamos, eu acredito que vamos tratar sobre isto, o que muito movimentou as redes sociais, enfim, o Brasil, que é esse termo estupro culposo, na verdade não há, o legislador ele não concebeu no nosso Código Penal brasileiro, que data de 1940, e ele até hoje nós não temos essa figura, esse tipo penal de estupro culposo. Então, na verdade, não existe esse tipo penal, né? Então, é preciso, para que haja algum crime, que tenha uma lei que o anteceda, ou seja, que prevê que aquela conduta, exatamente aquela conduta, ela é tida como crime e a ela aplica uma sanção, que é uma pena. Então, não existindo na lei, poderia-se usar esse termo dentro ali da circunstância em que foi utilizado? Agora estão dizendo até que estão negando de que tivesse sido utilizado ou de que estaria na sentença do juiz o termo, né? E que o termo foi criado a partir dali, doutora. Se tiver, se fizer parte, né, da determinação do juiz ali, do que o juiz, ao que ele chegou à conclusão. O que acontece? Pode-se recorrer, não pode-se recorrer? Eu estou falando dessa decisão em que se usa um termo que não está presente no nosso Código Penal. Exatamente. É uma decisão de 51 laudas. Na verdade, durante a sua fundamentação, há minimamente uma referência a essa questão, inclusive de um autor na sentença, dizendo, inclusive, que estupro culposo não existe, né? Mas, na verdade, a absolvição ocorreu e daí nos traz também uma forma de conceber isso até estarrecedora, né? Porque o juiz analisou as provas e julgou que haviam provas insuficientes, que não haviam, aquele conjunto probatório não traria uma convicção, um convencimento a ele para condená-lo. E ele o absolveu por conta da insuficiência de provas e colocando aquele termo in dúbio pro réu, ou seja, na dúvida a favor do réu. Evidentemente que o nosso comentário ele se fará
somente naqueles dados que efetivamente foram evidenciados. E aí nós temos as imagens de parte do processo, daquela gravação da audiência de instrução e julgamento, né? E também, tendo acesso, haviam laudos que confirmavam que a Mariana havia um rompimento de ímen, né? Enfim, nas vestes dela também o laudo comprova que havia material, né? Espermas, né? E que seria do André. Então, veja, há prova, há minimamente indícios de que houve estupro, mas evidentemente que é uma decisão judicial. E uma decisão em processo, ela deve ser alterada, reformada no processo. Então, há recurso. Então, em grau de recurso para o tribunal, né, no Tribunal de Justiça, com certeza, e aí o colegiado irá analisar melhor esses elementos e poderá reformá-la. Doutora, a respeito desse termo que utilizaram, que veio à tona aí nas redes sociais, a nossa equipe do Magazine foi às ruas para saber da população se elas concordam com esse termo. E a gente vai trazer agora, presta atenção. Para você, existe estupro culposo quando não há intenção de estuprar? Por quê? Não, para mim isso não existe. Sempre há intenção. Não existe estupro sem intenção de fazer o ato. O ato, ele existe da consciência da pessoa. Não, acredito que não existe estupro culposo, até porque quando a pessoa vai estuprar, ele sabe o que está fazendo. Aí está forçando uma pessoa e sabe quando a outra pessoa está aceitando ou não. Não existe essa história de estupro culposo porque a mulher, ela se torna realmente vítima, né? O ato, ele aconteceu. Se o ato, ele aconteceu e ele não foi autorizado previamente, então, para mim, foi consumado. Então, nesse caso, não tem como ser um estupro culposo, porque a pessoa que cometeu, ela estava ciente, fez sabendo das consequências e foi um ato consumado. Doutora, então, pela primeira vez na história do Brasil, foi empregado esse termo. Isso abre precedente para outros casos serem julgados dessa mesma forma? Esse julgado, essa decisão, ela é um precedente sério, né? Então, essa decisão merece ser reformada. O que se discute também, que é o que nós evidenciamos nas imagens, nas gravações que foram veiculadas, é justamente o procedimento, como transcorreu essa audiência. E que nos causou estranheza e perplexidade e, de uma certa forma, revolta. Minimamente as pessoas que são sensíveis, ao assistirem o vídeo, trazem uma revolta da forma como foi conduzida essa sessão. Na verdade, eu digo que uma sessão solene processual se transformou numa sessão de tortura, de humilhação e que trouxe um constrangimento para essa vítima. Os atores que ali estavam, que eu digo atores porque eram representantes da área jurídica, né? O Poder Judiciário foi clamado pela vítima, porque ela estava ali buscando uma decisão, a Mariana, e ao haver esta sessão, se tem ali um limiar entre a técnica adotada pelo advogado, a técnica jurídica, e eu entendo que não é mais técnica, ele utilizou a violência de gênero para estar ali naquela sessão. Doutora, e eu vou esse pedir limiar até licença antes da senhora comentar, tem muita gente que está em casa, não assistiu. Então vamos ver um pedaço, a senhora em cima dessas imagens, que é justamente o que a senhora falou. Muito importante. Né? É muito importante que o pessoal de casa assista para entender. Olha, nesse momento a Mariana foi inclusive humilhada. E isso que causou revolta, né, em movimentos, inclusive feministas do Brasil, e está chegando já no mundo inteiro. Vamos ver um trechinho. Essa foto aqui foi manipulada, Cris? Essa foto aqui foi manipulada? Olha a folha, doutor, dessa aí. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, você não vai dar, cara? Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho, tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso.
Mariana, vamos ser sinceros, fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdesse o emprego, estavas com aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida, hoje... Isso é questão de alegação, né, doutor? Alegação, a gente explora isso. Isso é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros, manipular essa história de virgem. Então, as cenas, cada vez que eu assisto, novamente me traz essa sensação de revolta, de indignação, porque o que seria um ambiente, o Poder Judiciário acolhedor, digno, ali se transforma numa sessão, eu digo uma sessão de tortura psicológica. A vítima que já traz e busca o Poder Judiciário para uma resposta, ela é deveras atacada, há diversas investidas, e o que é pontual é que essas falas do operador do direito, ele ataca a pessoa da Mariana. A integridade, ele desqualifica como mulher. O tempo todo, você vê que não tem conexão com o delito, mas a fala dele é de desqualificar, descaracterizar, constranger, humilhar. E eu digo que que aí há um limite entre a técnica jurídica e o que excede, que eu digo que é o uso da violência de gênero, que isso nós repudiamos. Num ambiente que deveria ser observado o princípio da dignidade da pessoa humana, que é basilar no Estado Democrático de Direito, você assiste essas cenas e mais os atores, os representantes de instituições, Poder Judiciário, Ministério Público e a própria advocacia, que poderia muito bem, esses atores, intervir, né, para cessar principalmente o juiz que lá conduzia, para cessar essas investidas contra a Mariana, não fez. Ao contrário, o tempo todo ela foi humilhada com imagens que foram extraídas da sua rede social, na época que ela era modelo profissional, né? E essas imagens, inclusive, foram colocadas como inapropriadas, termos que até nos envergonham falar, né? Imagens em posição ginecológica, que absurdo é esse? Então, isso depõe, esse julgamento, toda essa sessão, ela, na verdade, ela depõe contra as nossas lutas hercúleas, doutora, do feminismo para a garantia dos direitos das mulheres. Eu digo nem só das mulheres, mas de qualquer das pessoas que estejam lá, nas barras do Poder Judiciário, naquele ambiente que se fará a justiça, devem ter um tratamento digno. Para a gente explicar para o pessoal de casa muito rápido, que a gente está no final da nossa entrevista, ela pode recorrer ainda? Pode, há recurso para essa decisão. Inclusive para a conduta deles, né? Há recurso no processo para reforma ou alteração dessa decisão. É que para nós é uma decisão que ela não reflete, na verdade, a expectativa do Poder Judiciário para, nesses casos, de gênero, questões de gênero. Eu quero dizer o seguinte, que todos os operadores do direito, todas as instituições que estão envolvidas, Judiciário, Ministério Público, Advocacia, nós temos que estar capacitados para lidar com as questões de gênero. Não mais aceitaremos essa violência de gênero que ocorreu nessa sessão. E isso é importante para dizer que esse julgamento é emblemático, porque houve um insurgimento de toda a sociedade. E isso é bom, porque nós não aceitamos mais retrocessos. E que seja reformada é o que nós esperamos. E que esses atores, que são as pessoas representantes desses poderes que estão ali, que dali insurgiram-se moções do Senado, ministros do STF comentando essa situação, que todos esses que fazem parte das várias instituições do Judiciário, que é a Justiça, que possam responder
seus órgãos de correição, como já se tem E a gente vai notícia. continuar acompanhando esse caso. Doutora, obrigada Para as pela sua providências participação. cabíveis. E até a Obrigada, próxima. eu viu? que agradeço. Obrigada, que seja um marco realmente para mudar o que está de errado na nossa justiça, né? E nesses comportamentos.